Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Semana da Logística. Hoje é nosso quarto e último dia da semana e para começar as apresentações, as palestras, nós vamos conversar com a Esther. A Esther é pesquisadora do LAUT na área de logística hidroviária. Bom, Esther, seja muito bem-vinda então, à Semalog. E antes de começarmos, quem é você? Se apresente para o pessoal e fala um pouco de como que você caiu nesse assunto, né, de logística hidroviária, que é algo que não é tão comum aqui no Brasil, né? Exatamente. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Esther, como o Vanderlei falou. É, eu sou pesquisadora no Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transportes, lá da Unicamp. E eu fiz meu mestrado na Unicamp, o professor Orlando foi meu orientador do mestrado. E daí que surgiu esse tema da logística urbana hidroviária. Mas antes disso, eu sou de Presidente Prudente, a minha cidade. Depois eu fui fazer graduação lá na Federal do Paraná, eu sou formada em Engenharia Civil. Aí, quando eu estava no meio da minha graduação, eu fiz um intercâmbio, um programa no governo federal da época, e daí eu fui para a Itália, fiquei na Itália um ano. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei, bom, vou fazer matérias que não são tão comuns no Brasil para eu ir aprendendo sobre novos assuntos e tudo mais. E aí me interessou muito a área de transportes, então eu fiz algumas matérias nessa área. E daí cresceu meu interesse. Quando eu voltei de lá, eu já comecei a buscar algum lugar que tivesse um mestrado na área de transportes. Acabei vindo para a Unicamp. Quando eu já estava aqui, eu conheci o professor Orlando, me interessei muito pelas pesquisas dele e também por ele ser um professor que busca temas diferentes, assim, que às vezes, mesmo estando incluído em temas que a gente vê no dia a dia, abordando outros tipos de visão dentro desse tema. Então, achei isso muito interessante. E a logística também é algo que eu sempre gostei e sempre achei muito importante, principalmente para um país como o nosso. E aí que surgiu essa ideia da logística urbana hidroviária. Quando eu vim para Campinas, eu também fiz uma especialização em gestão da cadeia de suprimentos e logística, também do LAUT. E agora eu sou professora numa universidade que chama IESCamp, nessa área de logística e gestão da cadeia de suprimentos. Nesse momento, eu estou fazendo meu doutorado lá no laboratório e a gente segue, então, nessa área de logística urbana. E hoje eu queria mostrar para vocês um pouco da minha pesquisa de mestrado, que se chama Logística Urbana Hidroviária. A gente tentou trazer esse contexto da hidrovia para o meio urbano e tentar, então, abordar algo que em outros países já é mais comum, mas aqui não é muito tratado. Então, isso que eu queria trazer hoje. Não, bacana, Esther. Então, vamos lá. Compartilha com a gente sua apresentação, por favor. Sim, sim. Bom, aqui está, então, a minha apresentação. O título que eu trouxe aqui para a palestra foi As Boas Práticas Hidroviárias para a Logística Urbana no Brasil e no Mundo. E, como eu falei, meu orientador foi o professor Orlando, essa pesquisa é de mestrado. E, como co-orientador, tive um professor também que chegou aqui na Unicamp faz pouco tempo, o professor Henrique, também ajudou a gente bastante nessa pesquisa. Bom, numa introdução, o transporte hidroviário, apesar de não ser responsável, né, por grande parte do transporte aqui no país de carga, que fica com o transporte rodoviário, nós temos um potencial muito grande, principalmente lá na região norte, onde muitas cidades elas acabam dependendo mesmo desse transporte hidroviário, e isso faz com que ele seja um pouco mais desenvolvido. Assim, existem embarcações que transportam muitos tipos de cargas e tudo mais, inclusive cidades como Manaus, Belém, que recebem grandes navios com cargas a granel e tudo mais. Bom, apesar de termos esse potencial muito grande da hidrovia no nosso país, ele não é ainda totalmente aproveitado. Como eu falei, né, o modal rodoviário acaba dominando a nossa matriz de transporte, se tratando de cargas. E nós temos ainda uma questão delicada, que é a logística urbana. As pessoas cada vez mais estão vindo para cidades, elas querem morar próximo às facilidades que nós temos numa cidade, só que ao mesmo tempo os veículos de carga, eles causam um impacto na qualidade de vida dessas pessoas, porque se as pessoas querem estar próximas do comércio e tudo mais, esses comércios, esses mercados precisam ser abastecidos. Então, existe essa presença marcante do veículo de carga e que, querendo ou não, atrapalha um pouco na qualidade de vida das pessoas. E a ideia da logística urbana é
resolver esse desafio de reduzir esses impactos que são causados para a população. Aí, nesse cenário onde a gente tem um potencial pouco explorado e que nós temos aqui no Brasil de sobra, e ao mesmo tempo nós temos um desafio na logística urbana, começou a surgir a nossa ideia de por que não unir, né, essas pesquisas, essas áreas, e começar a buscar alternativas da logística urbana hidroviária. Ou seja, utilizar o transporte hidroviário, que geralmente a gente vê com transporte de cargas a granel, grandes distâncias, e tentar estudar se ele não se encaixa também nesse contexto urbano. Além disso, o transporte hidroviário ele é um transporte que, em relação, comparado aos outros modais, ele é um modal que é mais sustentável, ele gasta menos combustível, conseguindo transportar grandes volumes por grandes distâncias. E aí, caindo então nessa questão do desenvolvimento sustentável, esse tema também é promissor, porque hoje em dia até faz parte dos objetivos da ONU, do desenvolvimento sustentável, as cidades sustentáveis. Então, pensando por esse lado também da sustentabilidade, é interessante a gente buscar esse tipo de alternativa, que além de utilizar um potencial e ajudar na questão da qualidade de vida das pessoas e tudo mais, também tenha essa preocupação com esse desenvolvimento sustentável. Bom, nesse contexto, o objetivo da nossa pesquisa foi desenvolver um mapeamento, um levantamento de boas práticas internacionais, que já são utilizadas lá em outros países, principalmente da Europa, da logística urbana hidroviária, e também analisar as possibilidades para o Brasil a partir dessas boas práticas que nós identificamos. O que nós fizemos para começar a nossa pesquisa, né? Começamos pesquisando cidades aqui no Brasil que já possuem práticas hidroviárias. Então, aqui eu trouxe duas fotos. Essa foto que é lá do Rio de Janeiro, onde já existem várias linhas hidroviárias para a região metropolitana, mas na maior parte das vezes voltada para o transporte de passageiros. E também essa outra foto que é da cidade do Recife, é um projeto que se chama Rios da Gente. O projeto foi desenvolvido também pensando primeiramente nos passageiros, mas era uma forma de incluir esse transporte no contexto urbano, mas infelizmente, apesar de ter sido iniciado até a implantação do projeto, ele foi paralisado e hoje ainda não retomaram essa construção aí desse projeto. E aqui no Brasil nós temos algumas iniciativas também, como o Plano Hidroviário Estratégico. Ele busca inserir esse modal de uma forma mais incisiva em relação ao planejamento dos transportes aqui no nosso país. Então, também uma alternativa, uma possibilidade aí que surgiu, esse plano hidroviário do ano de 2013. Mas além dessas cidades que eu trouxe ali, o Rio de Janeiro, o Recife, existem também outras cidades que têm essa utilização ou potencial, né, para o transporte hidroviário urbano. No caso de Manaus, eles também dependem muito do transporte, e lá eles transportam todos os tipos de mercadorias, eles movimentam todos os tipos de mercadorias, e também por essa questão de uma necessidade, né, por eles dependerem muito lá dos rios. A cidade de São Paulo, apesar de não ter embarcações na área urbana, tem um potencial muito grande, porque em São Paulo estão os rios Tietê e o Rio Pinheiros, e eles cortam a cidade, então seria muito uma prática muito relevante a utilização desses rios para distribuição de cargas e até de pessoas. Mas, infelizmente, no momento, esses rios nem se encontram assim, em situação navegável. Inclusive, existe um projeto também da USP, que chama Hidroanel. Esse projeto foi desenvolvido pelos alunos de arquitetura e eles propõem, então, algumas soluções envolvendo esses rios, o Tietê, o Pinheiros, e também a construção de canais artificiais para completar essa malha, mas também é um projeto que, apesar de muito bom, ele nunca foi construído, né, na cidade de São Paulo. E aí, Rio de Janeiro, como eu falei, que tem essas linhas mais para passageiros, a cidade de Santos também tem essa presença de barcaças, lanchas e os grandes navios também, e a cidade de Belém. Além dessas cidades, nós abordamos também Porto Alegre e outras mais. A cidade de Belém foi a que mais chamou atenção
por ter já uma prática hidroviária que acontece. Em comparação com as práticas internacionais, elas ainda não são tão assim desenvolvidas e projetadas e tudo mais, mas elas são práticas que funcionam e trazem vários benefícios para as pessoas lá de Belém. Aí, numa próxima fase da pesquisa, nós tentamos fazer um levantamento de várias cidades no mundo que utilizam a prática hidroviária consolidada. E foi o caso, por exemplo, de Paris. Nós encontramos muitos exemplos de Paris, lá na navegação no Rio Sena. Eu coloquei aqui uma foto de uma barcaça que ela tá acoplada, ela vem acoplada a vários triciclos. Esses triciclos são elétricos. E o que acontece? Existem centros de distribuição na região metropolitana de Paris, que ficam fora da área urbana, e lá essas encomendas estão guardadas, elas são colocadas na barcaça, a barcaça navega pelo Rio Sena, e para não perder tempo, os triciclos são carregados durante a navegação, e depois essa barcaça para em pontos estratégicos da cidade de Paris, os triciclos saem da barcaça, fazem a distribuição de mercadorias, e retornam para a barcaça. Eles são carregados novamente e vão parando em outros pontos, fazendo então essa distribuição, e isso reduz muito o número de veículos rodoviários que estão ali no centro urbano. Esse outro exemplo aqui é uma cidade na Holanda, e lá existe o Beerboot. O Beerboot, ele tem um equipamento acoplado que ele facilita entregas até mesmo quando existe um desnível entre o canal e o estabelecimento, como acontece naquela foto ali embaixo. E ele carrega todo tipo de cerveja, né, o Beerboot, e inclusive em temperaturas diferentes também. Existe câmaras refrigeradas que fazem com que esses produtos cheguem no estabelecimento da forma como o cliente quer. E daí fazem entregas para hotéis, para restaurantes e bares e tudo mais. Então, o que a gente encontrou assim de relatos dessas cidades, dessas experiências, que essa prática ela consegue se desenvolver no meio urbano de uma forma satisfatória, e que quanto a tempo, que é uma das questões que são levantadas geralmente para o transporte hidroviário, mas é um transporte lento, mas mesmo assim esses exemplos internacionais eles mostram que é possível utilizar o modal e que é possível também fazer isso de forma eficiente, entregando as mercadorias no lugar certo, na hora certa. Aqui coloquei outros exemplos também. Tem um exemplo da DHL, que é em Amsterdã. Esse barco da DHL também, ele para em pontos da cidade e está carregado com as encomendas a serem entregues. Também reduz muito o número de caminhões na cidade. E também um outro exemplo aqui de Veneza, porque Veneza, por uma questão de necessidade mesmo, eles transportam todos os tipos de mercadorias e eles vão fazendo alterações nessas embarcações para conseguirem atender, né, todos esses tipos de mercadorias. Acho interessante também falar sobre exemplos de resíduos que são transportados, resíduos urbanos transportados por embarcações nas cidades. Então, as pessoas elas depositam os resíduos nessas embarcações e eles levam até pontos que ficam mais distantes aí do centro urbano. Aí, depois que nós estudamos todas as principais práticas internacionais, e depois de estudar também as cidades aqui do Brasil que tem esse potencial, nós adotamos a cidade de Belém como nosso estudo de caso, para estudar melhor a cidade e ver como que essas práticas internacionais elas podem ser utilizadas para trazer aí novas possibilidades para essa cidade. Como eu falei, é uma cidade que já depende do transporte hidroviário e que já possui várias práticas. Então, nós conseguimos ir para lá e conhecer melhor, conhecer de perto como acontece. Aqui eu trouxe uma foto que é o ciclo do açaí. O que acontece? O açaí, ele é cultivado e colhido na região metropolitana, em ilhas.
a população ribeirinha, ela está relacionada aí totalmente com essa prática. E o que acontece? As embarcações, nas primeiras horas da manhã, chegam numa feira, que é a Feira do Açaí, que fica próxima ao mercado do Ver-o-Peso, famoso lá em Belém. E aí acontece essa comercialização do açaí. Então tem todo esse processo, esse ciclo, e a partir dali da Feira do Açaí, os caminhões levam esse fruto para muitas cidades, muitos estados, e até também existe a exportação para outros países. Essa Feira do Açaí, ela impacta tanto a economia da cidade, como também está envolvida com o turismo, porque é um ponto turístico, né? Quem vai para Belém quer ver como funciona a Feira do Açaí e tudo mais. O que lendo, né, o que a literatura trouxe para nós, que a questão cultural, ela ainda impede um pouco o desenvolvimento do transporte hidroviário lá na região de Belém. As pessoas associam ainda o transporte pelas embarcações, pelos rios, como um transporte ainda inferior a outros tipos de transporte. Então, acontece ainda isso e é uma das barreiras para o desenvolvimento desse transporte. Acontece essa prática das feiras agregadas aos portos, como é o caso da Feira do Açaí. Isso acontece muito na cidade de Veneza também, comparando aí com o cenário internacional, onde as feiras e a venda e a comercialização às vezes acontece na própria embarcação. E esse transporte acontece, lá tem o Rio Guamá e a Baía do Guajará. A Baía do Guajará é aquela que pega bem a orla, assim, onde tem o Ver-o-Peso e tudo mais. Além disso, também existem muitas restrições de circulação na cidade, assim como em São Paulo e em muitas outras cidades, restrições para a circulação de veículos de carga. Essas restrições são também uma tentativa, né, de reduzir os impactos do veículo de carga na cidade. Esse ciclo do açaí, nós tentamos observar ele lá, e realmente é isso, assim, as pessoas comentam que, nossa, quando chega o açaí, a comercialização é uma bagunça e tudo mais, mas acontece que isso também é cultural, isso também é um ponto turístico e faz parte da cidade de Belém. Aí a gente pensou como aplicar, né, como investigar melhor essas práticas lá na cidade. Então, nós fizemos um protocolo de estudo de caso, que foi uma metodologia que nós usamos na pesquisa, e a partir desse protocolo, nós tentamos incluir, por exemplo, questionários, conversamos com pessoas relacionadas ao comércio, pessoas relacionadas ao transporte lá na cidade, para tentar ver mesmo a visão das pessoas. Por quê? Porque nós temos muito uma ideia de que para você encontrar uma alternativa que realmente seja eficiente, é interessante a participação de vários envolvidos. Porque se não acontece essa participação dos envolvidos, nós acabamos resolvendo um problema para uma pessoa, para um grupo de pessoas, e não para todos os grupos, né, de pessoas. E aí, o que nós buscamos lá em campo é investigar a logística urbana no geral, o transporte hidroviário, o transporte rodoviário e o transporte fluvial urbano, ou seja, as práticas que já existem. Eu coloquei um mapa aqui que nós delimitamos uma área de estudos para focar, então, na hora de fazer essas entrevistas. E também a gente fez observações e tudo mais. E aí eu coloquei vários pontinhos nesse mapa representando envolvidos do transporte e envolvidos do comércio que foram entrevistados. Então, nós tentamos abordar da melhor forma possível toda essa área de estudos que a gente selecionou. E aí a gente chegou já em alguns resultados para analisar. Lá nos estabelecimentos, nós conseguimos conversar com comerciantes que vendem bolsas, que vendem produtos para cabeleireiro, roupas, variedades, lojas de departamentos. Então, a gente abordou, assim, diferentes tipos de estabelecimento mesmo. E os mais entrevistados foram da parte de lojas de variedades e também de roupas, porque esse é o tipo de comércio que é mais marcante lá na região, que tem mais lojas. E aí nós entrevistamos e perguntamos para eles como eles recebem, de que forma eles recebem as mercadorias no estabelecimento. E 95,5% das pessoas entrevistadas, elas recebem mercadorias pelo caminhão. Mesmo o centro comercial de Belém sendo um centro histórico, com as ruas totalmente estreitas e de difícil acesso.
Existe também a questão do comércio informal, que é muito presente lá no centro, e inclusive em algumas vias não é possível passar de carro nem nada por causa desse comércio informal que realmente toma conta ali das vias. É, no caso dos entrevistados, outros falaram também que recebem com carro de passeio, van, combis, e aí 90, e essa porcentagem deu 15,2%. No caso, porque entre os entrevistados, eles poderiam responder entre vários tipos de modais, né? Então, 95% do caminhão, mas entre esses também existem aqueles que recebem por carro, van e tudo mais. A porcentagem que recebe por embarcação é pequena, como a gente pode ver, e avião é bem pequena também, porque geralmente, pelo custo do transporte aéreo e tudo mais, essa opção fica sendo como uma opção assim que se substitui quando acontece algo ou que eles precisam de rapidez no recebimento de mercadorias. E aí também a gente perguntou sobre a utilização do transporte hidroviário. 61% falaram que não utilizam o transporte hidroviário, 9% recebem pela hidrovia e 30% eles utilizam o modal para enviar mercadorias. E isso foi uma surpresa que acabou surgindo já em campo, porque nós não imaginávamos essa porcentagem de pessoas enviando encomendas para a região metropolitana pelo modal hidroviário. Da mesma forma, nós fizemos as perguntas para os envolvidos do transporte, que até então eu estava apresentando com pessoas envolvidas do comércio, e também a gente falou com pessoas que transportam carga geral, alimentos, móveis, o açaí e vários outros tipos de mercadorias. E aí, entre esses entrevistados, nós perguntamos quantos recebem na porta do estabelecimento, ou seja, chegou a mercadoria e o veículo consegue estacionar lá na porta e consegue entregar. Nesse caso, falando de caminhão, apenas 20% dos entrevistados responderam que conseguem levar a mercadoria até a porta do estabelecimento. 95% utilizam um carrinho de mão. O carrinho de mão, eu falo que é o modal que eu mais vi na cidade de Belém, porque todas as pessoas, 95%, precisam utilizar, porque não conseguem parar próximos. E às vezes eles param numa distância considerável do estabelecimento. E aí o que acontece? Com a utilização desses carrinhos de mão, isso faz com que essa operação seja um pouco mais demorada, porque os carrinhos de mão, eles têm que vir até o estabelecimento, descarregar, ir novamente até o caminhão, carregar novamente e ir até o estabelecimento. Isso faz com que alguns caminhões fiquem parados lá no centro comercial durante o dia inteiro. Então, eles chegam na madrugada já buscando um lugar para estacionar e acabam ficando o dia inteiro. E aí, 40% respondeu que até entrega mercadoria a pé e 25% consegue fazer entrega por carro. E depois a gente também falou sobre a representação do modal nessa amostra de envolvidos do transporte. E aí temos aqui o caminhão com 70% dos entrevistados, 5% com vans ou similares e 25% nos barcos. Nós tentamos, então, ali no mercado do ver-o-peso, onde ficam paradas várias embarcações, a gente tentou conversar ali com as pessoas que estão ali, que ficam paradas vendendo peixe e tudo mais. Desses caminhões, 14% mais ou menos são carreta, 21% esses veículos menores, que são o VUC, e caminhão-baú também a maioria, 64%. Depois, a gente questionou sobre os problemas encontrados, porque isso é uma pergunta, assim, que para nós é uma pergunta-chave, porque nós queremos saber para as pessoas o que é um problema e o que não é, né? E o problema que mais apareceu foi a falta de vagas de carga e descarga. E realmente, andando pelo centro de Belém, falta muito vagas oficiais de carga e descarga e tudo mais. E aí as pessoas falam também de ruas estreitas, né, que é a falta de espaço, as vias e calçadas em estado ruim de conservação, de manutenção, e isso atrapalha não só para os veículos, mas também para os carrinhos, né, já que muitos deles passam pelas calçadas também. E aí eu até coloquei algumas fotos aqui. Na primeira foto, um veículo de carga parado para fazer para descarregar. E aí acontece que o trânsito ali fica bem congestionado. Passa
vários carros, mas quando vem outro caminhão e tem um estacionado, muitas vezes eles não conseguem passar. E aí acaba começando aquela confusão mesmo no centro comercial e tudo mais. Ali embaixo coloquei uma foto de um comércio informal que fica em uma das vias lá do centro comercial. E realmente, em muitas vias, a gente vê essa quantidade de pessoas na informalidade fazendo comércio. E, inclusive, esse foi um dos problemas citados aqui. 9% citaram o comércio informal como se falando que esse tipo de comércio atrapalha, assim, as operações deles. Aí também a gente falou sobre os problemas em relação aos entrevistados do transporte. E aí os problemas foram muito parecidos, a falta de carga de vagas de carga e descarga, o trânsito e também a questão das multas. O que acontece? Como eles têm que fazer essas entregas e eles não querem perder, eles acabam mesmo parando em locais proibidos por não encontrar vagas oficiais, e aí isso faz com que eles recebam várias multas. Outro problema que surgiu também foi a questão da limpeza próxima à Baía do Guajará, lá próxima à Orla. Isso também é um fato que pode contribuir para afastar ou para diminuir a importância, né, desse modal para a cidade. Depois dessas pesquisas e de analisar esses resultados, um dado muito importante que a gente também percebeu é que a origem das mercadorias é de muito longe, sempre do Sudeste, muitas mercadorias também da região Sul, e mercadorias do Nordeste também sempre vão, por exemplo, em carretas. Muitas vezes essas carretas não param num centro de distribuição ou num armazém. Elas seguem diretamente, viajam uma semana, seguem para o centro comercial e ali elas estacionam e, como eu falei, ficam lá durante todo o dia. Então, esses foram os principais problemas que nós identificamos aí no centro comercial e o que deu para a gente perceber que muitas pessoas entrevistadas, até a gente fez essa pergunta, a maioria das pessoas elas estão insatisfeitas com a situação atual. E aí a gente perguntou, e o transporte hidroviário? Qual você acha que daria para transportar? E daí muitas pessoas respondem que não, que para aquele tipo de produto não daria certo fazer o transporte por meio de embarcações. Só que ao mesmo tempo, questionando sobre como as mercadorias são enviadas, muitos deles enviam a mercadoria pela hidrovia. E o que acontece? Geralmente eles levam em pontos onde ficam atracados alguns barcos, e aí eles conversam diretamente com o responsável pela embarcação, que vai pegar a encomenda e já está combinado com a pessoa que vai receber a encomenda, e então acontece dessa maneira. Não é nada assim muito organizado e tudo mais, então acontece muito essa prática. E aí essa prática também mostra pra gente que é possível esse transporte de vários tipos de mercadorias, não só o açaí, mas mercadorias como coco, artesanato e muitos outros que são enviados pelo modal já hidroviário, já são enviados, né? E 40% dos entrevistados do transporte, eles responderam que seria possível a utilização da hidrovia, mas se houvessem, por exemplo, embarcações modernas ou uma melhor infraestrutura para eles receberem e enviarem a mercadoria. Aqui no lado eu coloquei um mapa. Nós usamos na nossa pesquisa o sistema de informação geográfica. Nesse caso, esse é um mapa de calor que mostra onde está mais vermelho o mapa, são os locais onde tem maior número de veículos de carga, caminhões parados lá no centro comercial. E nesses locais acontecem muito esses problemas, assim como o engarrafamento e tudo mais, por causa da presença desses veículos. Então, ficou distribuído aí mais ou menos próxima à nossa área de estudo, onde são os pontos críticos quanto a essas paradas de caminhão. Aqui no estudo de caso, a gente trouxe também uma comparação entre essas práticas internacionais e as práticas de Belém. E, por exemplo, a Franprix, que é uma empresa lá de Paris, transporta mercadorias em pequenas caixas, assim, que são como se fossem containers pequenos. E aí, a partir dessas caixas que vêm carregadas, eles trazem por meio da navegação no Sena e eles já são preparados para serem acoplados em pequenos caminhões, como os VUCs, que a gente conhece aqui, para fazer a entrega quando o mercado, o estabelecimento não está ali próximo da orla. Então, esse tipo de solução seria viável na cidade de Belém, porque junta aí dois modais e daí seria uma oportunidade para utilizar veículos menores no centro de Belém e tentar reduzir, então, essas carretas e veículos maiores que ficam lá parados.
Eu trouxe também a questão do Beer Boat, que é aquele da Holanda que distribui cervejas, porque existem alguns pontos da cidade em que existe esse desnível. Na primeira foto eu coloquei ali o que a gente vê é a Baía do Guajará, e também uma próximo ali é a lateral do Mercado do Ver-o-Peso, que fica bem na orla. Existe esse desnível, mas nada que uma embarcação com equipamentos para movimentar e entregar essas mercadorias aí no mercado do Ver-o-Peso não resolvesse. Então, apesar do desnível, seria feita uma entrega totalmente direta ali para esses estabelecimentos aí que ficam ali no mercado. Embaixo coloquei uma foto ali da Feira do Artesanato, porque esse artesanato é regional, então ele vem dessas ilhas, da região e dessas cidades próximas. O que acontece é que muitas vezes eles saem dessas cidades e vão para Belém de carro, sendo que o acesso por hidrovias também seria muito um fácil acesso, né? Seria bem. Algumas vêm pelo transporte hidroviário, mas é que na maioria das vezes, tratando de artesanato, realmente eles preferem trazer com veículos de carga ou carros, vans e tudo mais. Aqui eu trouxe um pouco sobre o sistema de informação geográfica. Por que a gente quis incluir isso na nossa pesquisa? O sistema de informação geográfica, ele representa uma possibilidade mesmo para esse planejamento urbano, porque nós conseguimos avaliar de forma espacial as nossas opções, nossas alternativas, e aí a gente consegue também chegar a resultados mais eficientes, melhores resultados, né, a partir dessa visão espacial. E, inclusive, aqui no trabalho, eu vou apresentar para vocês alguns mapas de calor, que é como eu mostrei aqui embaixo nessa foto. Nós utilizamos um software que chama Software ArcGIS para desenvolver esses mapas de calor. E aí, é aquela questão de mostrar em pontos onde a cor está mais escura, ou vermelho, por exemplo, mostram pontos mais críticos, e aí a gente consegue distribuir isso pelo mapa. Isso é bom para fazer simulação e tudo mais. E tudo isso nós podemos fazer a partir de arquivos de rede. O que são arquivos de rede? Quando você entra num software como o ArcGIS, utiliza uma imagem de um levantamento aéreo ou uma imagem da região ou algumas plataformas online que você encontra de mapas, e aí você tenta, por meio dessas imagens, trazer as informações que você encontra lá em campo para dentro do software. Então, você consegue colocar, por exemplo, largura de via, as interseções onde é proibido fazer ou não, e o sentido da via, que veículos podem passar nessa via. Tudo isso nós podemos incluir nesse arquivo de rede, assim, de forma básica, né, que eu estou falando, mas nós conseguimos incluir essas informações e depois utilizar esse arquivo de rede para fazer, por exemplo, simulações. Aí, então, eu trouxe uma das simulações que a gente fez. Essa simulação, nós consideramos um terminal de carga e descarga de mercadorias urbanas lá no Porto de Belém, onde fica um armazém, que tem mais ou menos o armazém 10 ali, e pertence a companhias de docas do Pará. E aí nós pensamos que se nesse ponto existisse uma infraestrutura que possibilitasse essa troca de mercadorias, como ficaria o volume de caminhões e veículos de carga, por exemplo, nas vias do centro comercial. E aí nós fizemos várias simulações a partir daquele artigo de rede que a gente desenvolveu, para ver qual seria a melhor forma de não fazer com que uma alternativa como essa, de ter um local para envio e recebimento de cargas, não também trouxesse outros problemas, como o volume de trânsito nas vias do centro e tudo mais, seguindo para esse ponto. Uma outra sugestão, né, foi a implementação de uma faixa para carrinhos de mão, porque os carrinhos de mão já são totalmente utilizados. 95% das pessoas já utilizam. Então, existem algumas vias ali que elas teriam um potencial, por exemplo, até no canteiro central, de acoplar uma faixa que viabilizasse, então, esse caminho entre o centro comercial ali mesmo, onde fica todos os estabelecimentos, onde foi a nossa área de estudos, essa concentração maior de comércio, para eles seguirem até esse ponto que seria um ponto de envio e recebimento. Então, poderia utilizar uma alternativa que já existe lá, que é esse carrinho de mão. Outra proposição, baseado naquela embarcação que tem os triciclos acoplados, que eu falei bem no começo,
Uma alternativa seria ter um estacionamento com esses triciclos próximo à Feira do Açaí. E aí, esse açaí que chega poderia ser carregado nesses triciclos elétricos e esses triciclos fazerem entregas em toda a cidade de Belém, porque isso reduziria muitos veículos de, por exemplo, moradores da cidade e da região metropolitana que vão até lá para comprar esse açaí. Então, por eles serem veículos compactos e tudo mais, eles poderiam substituir esses veículos, levando o açaí até as pessoas e reduzindo um pouco aquele volume que acontece ali na Feira do Açaí. E, claro, mantendo os caminhões que levam para outros estados e tudo mais. Esses triciclos, inclusive, são elétricos, voltando para aquela questão, né, do desenvolvimento sustentável. E, apesar de não parecer, eles podem carregar até 200 quilos de mercadorias. Então, é uma quantidade boa para fazer esse comércio. Então, foi uma outra proposição aí que a gente tentou buscar, que seria baseado em práticas internacionais. E aí faria essa troca ali na Feira do Açaí, de colocar esse produto da embarcação até o triciclo. Claro que, estando em um país diferente, com condições diferentes, nós não podemos pegar uma solução que dá certo na França, lá em Paris, e querer colocar ela assim aqui diretamente. Mas a gente pode ir alterando, né, essas alternativas e adequando elas para o nosso cenário aqui no Brasil. A gente também colocou essa questão se existisse um terminal, né, de carga e descarga, como ele poderia ser. Então, fizemos um croquis de como poderia ser esse terminal, com entradas de mercadorias para serem enviadas e também áreas de descarga e saída, né, para chegarem até o centro comercial. E não é longe o centro comercial aquele centro comercial onde foi feitas as entrevistas, que tem uma grande concentração ali de estabelecimentos, até esse local, por exemplo, do Porto de Belém. Aqui a gente calculou como se fosse no Armazém 10, mas existem também outros pontos da orla e tudo mais. Esse armazém poderia facilitar operações como o da Franprix, que é aquele mercado que transporta em caixas, fazendo com que existisse, por exemplo, centros de distribuição em cidades da região de Belém e que elas pudessem ser entregues através desse terminal, chegando aí para todo mundo no centro comercial. Então, essa ideia assim de trazer essas novas alternativas. E algumas conclusões. A redução de veículos rodoviários no centro e entregas diretas com associação entre as embarcações e outros veículos, que pode ser uma opção para Belém, né, utilizando veículos, caminhões menores e em conjunto com embarcações, poderia ser uma opção. Projetos em cidades brasileiras, elas buscam essa interação entre os rios e a mobilidade urbana. Em algumas cidades isso é mais presente, como em Manaus e em Belém, que possuem essa dependência no modal e fazendo com que esses modais já transportem muitas pessoas e cargas. O estudo de caso ele também permitiu um maior conhecimento de práticas hidroviárias nacionais, porque quando a gente está estudando essas práticas desenvolvidas em outros países, a impressão que a gente tem é que a gente não vai encontrar práticas aqui, e elas existem já. Elas podem ser aprimoradas, mas elas existem. É possível adaptar as práticas internacionais à realidade brasileira, e a participação dos envolvidos e do poder público é indispensável para isso. Inclusive, nos outros países, a gente vê muito esse incentivo, né, do poder público para essas soluções, já que ela traz benefícios para toda a população e para o meio ambiente. E o sistema de informação geográfica é uma grande oportunidade para análises espaciais no planejamento urbano. Quando nós aplicamos o sistema de informação geográfica, justamente nós queríamos mostrar que existe uma possibilidade aí de utilização dessa ferramenta e desse sistema para ajudar mesmo nas decisões da área. Bom, eu coloquei algumas referências que nós usamos e aqui os meus agradecimentos. Agradeço a CAPES, que foi financiadora da pesquisa, o Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transportes, que é o LAUT, que eu digo que é a minha casa, né, onde todo mundo lá a gente se ajuda e para tentar trazer essas pesquisas até com essas abordagens diferentes. E a Unicamp também, e o meu orientador, professor Orlando, que sempre está assim, trazendo essas opções diferentes e essas novidades. E também o professor Henrique, que me ajudou muito na questão do GIS, do Sistema de Informação Geográfica, e é isso. Acredito que eu tenha passado assim pela maior parte do que foi desenvolvido, tentar mostrar para vocês, de forma resumida. É isso.
Deixa eu voltar meu vídeo aqui, deixa eu ver se ele vai aparecer. Esther, se você dá um stop na apresentação, porque daí a gente volta para a tela cheia. Estamos aqui. Esther, muito obrigado pela sua apresentação. Algumas perguntas. Como foi para você fazer essa pesquisa, ir para campo, em Belém? Como que isso agregou para você, assim, como pessoa mesmo? Qual foi o teu sentimento vendo isso, vendo a situação atual, vendo que tem oportunidade, mas que o pessoal não está investindo nisso? Como foi? Eu acho que além, assim, de apresentar algumas soluções e mostrar como elas funcionam já em outros países, acho que o principal mesmo é a parte de identificar o que não está bom para a população, o que eles estão encontrando de problemas, o que poderia facilitar a vida deles. Eu acho que eu só consegui identificar esses problemas, não só fazendo entrevista, mas observando mesmo, estando lá. Então, eu acho que ir até Belém, conversar com as pessoas, inclusive pessoas super interessadas, educadas, que conversam mesmo, que topam participar da pesquisa. Então, eu acho que isso foi, nossa, um crescimento, assim, para mim foi muito grande. A gente vê uma realidade totalmente diferente do que a gente vê aqui, vê que existem práticas que funcionam e, inclusive, podem servir de exemplos para outras cidades, e também que existe essa possibilidade da gente tentar ajudar as pessoas, né? Fazer pesquisas que, bom, pelo menos para mim foi essa visão que eu tive, fazer pesquisas para ajudar realmente as pessoas que estão aqui, que estão precisando e poderiam ter aí um impacto menor, né, nas suas vidas com essa questão da logística urbana, dos veículos. Então, acho que ir a Belém para mim trouxe esse aprendizado aí. E eu voltaria muitas outras vezes. Não só pelo açaí, né? Não só pelo açaí, que não é muito igual ao nosso, né? Mas também é gostoso. Pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida da apresentação da Esther, deixem nos comentários aqui embaixo que a gente vai estar respondendo para vocês. Esther, uma outra pergunta. Para você, durante toda a sua trajetória, que ela foi a grande maioria dentro da academia, e assim, eu te conheço, eu sei que você busca uma trajetória acadêmica, né? Você quer se tornar professora, você quer passar em concurso, quer dar aula na universidade. Para você, durante toda a sua trajetória, qual foi a habilidade que você sentiu que você precisou desenvolver durante esse percurso e que você aconselha ao pessoal? Bom, habilidade, difícil, mas eu acredito que na minha trajetória e tudo mais, o que mais aconteceu assim comigo foi a questão de ir atrás, pesquisar e com coragem ir atrás mesmo e não esperar muito por outras pessoas, por outros órgãos e tudo mais, e focar assim, realmente no que você quer buscar para sua pesquisa. O professor Orlando ele sempre fala para a gente assim, que a gente tem que aprender a se virar, e eu acho que essa foi a questão. Dá para fazer uma pesquisa, dá para a gente partir de algum ponto, então vamos atrás. Então, acho que foi isso, assim, essa questão de querer ir atrás, e mesmo quando você acha que não vai encontrar pessoas para ajudar e tudo mais, meio que entrar de cabeça. Então, para mim, essa questão Meio que de ter uma buscar, resiliência, assim, e não desanimar. buscar e ir atrás, eu acho que isso foi o que eu mais treinei em todos esses anos, de aproveitar essas oportunidades e realmente, assim, buscar com esforço e ligar e falar e insistir. Acho que isso é o mais importante na nossa área, assim, isso é muito importante, eu acho. Bacana. Agora, a perguntinha que eu estou fazendo para todos os palestrantes nesse evento. Esther, a indicação de 2 livros. O livro da sua vida, um livro que marcou você, que você recomenda, e outro, um livro técnico, que você acha que todo profissional precisa ler. Às vezes, não precisa ser um livro técnico da área de logística, pode ser que desenvolveu alguma outra habilidade, mas que você acha importante que todo profissional leia esse livro. Olha, ultimamente eu tô, tipo, cheia dos livros por causa das aulas e tudo, então tô tentando ler bastante. Quando eu vou preparar uma aula, eu tento olhar em vários livros diferentes e tudo mais. Olha, além dos livros clássicos que a gente usa muito, que são, por exemplo, do Balu, Chopra, que estão sempre aqui na minha mesa,
um que eu gosto muito, que eu acho que tem uma visão que é bem até simples, assim, e é um livro aqui do Brasil, eu acho isso importante, tem vários livros que trazem exemplos e tudo mais, né, só que de outros países, e nesse caso é um livro daqui, é Gerenciamento de Transportes e Frotas. Deixa eu ver, eu tenho ele aqui. Esse daqui, ó, eu gosto muito. Tô dando uma dica já para essa área e tudo mais, e daí ele fala sobre dimensionamento de frotas, inclusive falei sobre essa matéria esses tempos na minha aula. Ele é um livro do Almir Valente e também tem como autor Novaes, que está sempre presente aí no laboratório com a gente, e eu acho que eles trazem aí uma linguagem bem legal mesmo. Então, para quem gosta dessa parte de transporte de cargas, eu acho que é uma boa ler esse livro. E um livro... faltou o livro da vida. Nossa, esse é mais difícil, mas não, é um livro assim que ele é meio infanto-juvenil, mas eu vou falar sobre ele porque como é um livro da minha vida, então tem que ser sincero, tem que ser um livro que eu gosto. Exatamente. E um livro que eu gosto muito é um livro que a minha mãe me indicou. Por incrível que pareça, ele é da década de 40, 1944, se não me engano. A autora chama Maria José Dupré e é uma coleção que chama Coleção Vagalume. Quando eu era criança, minha mãe leu esses livros e meus tios, e daí meio que todo mundo da família acaba lendo. E aí tem um livro nessa coleção que chama A Ilha Perdida. E eu gosto muito porque é uma aventura entre dois irmãos que vão para um lugar desconhecido e eles querem explorar uma ilha. E eu acredito que para mim foi muito bom, porque sempre gostei de explorar, assim, na minha vida, lugares diferentes, pessoas diferentes. Então, eu acho que esse livro traz essa questão da coragem, traz também uma questão para prestar atenção no meio ambiente, na natureza, o respeito com pessoas mais velhas que têm sabedoria e podem ensinar para a gente. Então, acho que tudo isso está lá no livro. Mesmo sendo um livro de 1944, acredito que pode ser um livro muito atual, assim. Então, esse livro da Maria José Dupré, que marcou a minha infância, assim, e foi um dos primeiros livros que eu li, e até hoje eu nunca esqueci a história. Indico para todos, mesmo os adultos. Muito bacana. Pessoal, os livros estão nos links aqui embaixo do vídeo. Bom, Esther, precisaremos encerrar. Muito obrigado pela sua participação, por estar compartilhando com a gente um pouco do que foi a sua pesquisa no LAUT, na Unicamp. Acho muito importante trazer esses diversos olhares de todas as áreas da logística, né? Não ficar preso só na logística rodoviária, né? Urbana. Você tem os meios também. Muito bacana. Pessoal, então é isso. Hoje, às 18 horas... Eu agradeço muito. Calma, não. Eu quero agradecer também, porque é uma oportunidade muito boa. Pode agradecer. Estou muito feliz. Pode agradecer. Eu estou muito feliz porque eu gosto de mostrar essa visão diferente. É o que você falou, é mostrar abordagens diferentes para um problema que a gente vê constantemente, né? Então, quero muito agradecer essa oportunidade de poder mostrar meu trabalho. Quando a gente faz uma pesquisa assim, a nossa vontade é realmente abrir e mostrar para todo mundo. Quanto mais pessoas souberem, melhor. Então, isso foi meio que o objetivo de criar esse evento. É porque eu via que na universidade tinha muito conteúdo bom, de qualidade, mas ficava preso dentro da universidade, não ia pro... Na verdade, sim, ia para o mercado e ficava nas bases da universidade, mas quantas pessoas acessam as bases das universidades para pesquisar os trabalhos sobre o tema? Muito pouco. Então, essa é uma forma de disseminar. Eu acho que quanto mais a gente vê iniciativas como essa, fica mais próximo, assim, o desenvolvimento de pesquisas que são próximas às pessoas, né? E aos problemas que nós enfrentamos aqui. Que nós enfrentamos no nosso país, na logística, ou independente se for na logística ou não. Então, por isso que eu acho super interessante essa troca aí. Muito obrigada, Vanderlei. Obrigado você. Pessoal, então nos vemos às 18 horas no último vídeo dessa Semana da Logística. Foi muito bom estar com vocês essa semana. Mas nós não pararemos por aqui, nós continuaremos produzindo conteúdo. A gente vai trazer algumas novidades para vocês também da Semalog. E é isso, então um bom almoço para vocês. Esther, muito obrigado novamente. Obrigada. E tchau, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.